Bom dia, amigos. Pastor Inácio Rodrigues, eu quero compartilhar com vocês aqui uma ideia bíblica, análise de um texto, mais um strike bíblico, para a gente entender a política numa visão bíblica, no sentido de como o Salvador lidou no seu tempo com as correntes políticas e as preferências dos seus apoiadores. Havia entre os apóstolos algumas ideias políticas e alguns defensores de algumas das áreas, das correntes políticas do tempo do Salvador. E nós vamos fazer aqui uma análise rápida de uma ou duas passagens para a gente poder entender essa dinâmica política, fazer uma análise breve, né, bem simplista, simplificada desse texto. E para a gente entender de uma vez um pouco mais, colocar mais luz na ideia da posição política de nosso Salvador. Espero que vocês entendam aqui o propósito desse vídeo. Bom, o Salvador ele foi acusado perante autoridades romanas de ter promovido uma revolta popular política contra o governo estabelecido, né, que era o poder romano. E em Lucas, no capítulo 22, versículo de número 2, vai aparecer uma discussão e uma acusação técnica de que ele tinha uma ideia de se sobrepor ao imperador romano e queria possivelmente tomar o lugar do imperador, né? E aí fica aquela ideia, ele tinha ou não uma preferência política, ele tinha ou não um propósito político, se envolvia ou não com a política, porque hoje em dia a gente é muito questionado, né? Por que você se envolve com a política? Por que fulano se envolveu com a política? Qual é o problema? E a gente sabe que isso o exercício de nossa cidadania. Toda pessoa que é cidadão ou cidadã, claro, tem o direito de querer ou não participar por uma condição política. Mas nós vamos ver aqui, na medida em que eles deliberavam com um procurador chamado Pilatos acerca do propósito do nosso Salvador, o próprio Pilatos ele sofreu uma pressão muito grande para condenar o Salvador à morte em razão desse motivo. E a acusação era: qualquer pessoa que se diz rei, que se declara rei, se faz inimigo de Pilatos. Portanto, ele é inimigo de Pilatos e deve ser condenado à morte. Ora, os judeus queriam se ver livre do poder político dos romanos. Por que então eles queriam condenar o Salvador por ter um propósito político, por tentar ser rei? Quer dizer, uma incoerência, né? Não que ele quisesse ser político ou rei, não estou falando isso. Mas é uma incoerência do raciocínio desse povo, né? Mas havia esse propósito de simplesmente buscar uma maneira de condená-lo, né? E não condenar a qualquer coisa, condenar simplesmente a morte. E Pilatos diz: eu pretendo soltar esse homem porque eu não vejo crime algum nele. Se tu soltar esse homem, você se torna inimigo de César, né? E por esse motivo
eles decidiram que o Salvador deveria ser condenado à morte de cruz, lá conforme João no capítulo 19, no versículo 12. E lá está escrito que no alto da cruz colocaram uma placa lá dizendo que o Salvador era rei dos judeus. Bom, pois bem, os acusadores eles usavam uma desculpa da pregação que o Salvador realizava sobre o reino, né? É chegado o reino de Deus, o reino de Deus se aproxima. Procurem entrar no reino de Deus, procuram conhecer, porque quem não se tornar como uma criança não poderá entrar no reino de Deus. Então a pregação do reino parecia uma intenção clara do Salvador de fazer uma tomada de reino, de mudança de poder. Eles usaram essa desculpa para perseguir o Salvador, mas o propósito era um outro, né? Seus acusadores, eles simplesmente usavam essa desculpa da pregação sobre o reino, sobre paz, amor, segurança, tranquilidade apresentada por ele no reino, para dizer que ele era um pretenso adversário político de Pilatos. Mas o Salvador participou diretamente da política? Claro que não. Nem participou e nem apoiou nenhum dos grupos políticos existentes daquela época. Ok, meus irmãos? Ele não participou ativamente e não apoiou nenhum grupo político existente naquele tempo. O que não significa que o Salvador não tivesse, ou que ele não conhecesse as mazelas e os problemas e todas as coisas relevantes à vida social do seu povo, seus problemas sociais, seus problemas econômicos e materiais, etc., né? A segurança, a questão da segurança. Então, de fato, ele dedicou a sua vida a socorrer os pobres, os necessitados, os problemas da miséria urbana que circulava, e se dedicou à pregação do Evangelho voltado ao resgate da vida humana. Então ele não participou ativamente. E seu ministério estava dedicado à pobreza, à salvação, à situação das pessoas mais humildes, mais pobres. Ele devotou seu ministério a essa gente. Claro, não que a salvação, não estou dizendo aqui que a salvação é uma questão para pobres ou ricos, não estou setorizando a salvação, tá? E uma das coisas que revoltou a sociedade, principalmente dos adversários, a parte da sociedade que era adversária ou que se sentia adversária do Salvador, foi quando ele entrou em Jerusalém para participar da festa da Páscoa, uma multidão aclamando e gritando: Hosanas, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, conforme Mateus 21, lá no versículo 9. E isso fez com que chamasse a atenção da classe política. Uma multidão aclamando esse sujeito, interiorano, suburbano, ninguém sabe de onde veio, ou conhecemos a sua família tão pobre, a gente não sabe que formação ele tem, quem é esse sujeito, não tem nada, quais são as qualidades, as características que ele tem para ser um governante, para liderar uma multidão, para entrar montado num jumento, sendo aclamado como rei. Sabe, essas coisas chamou a atenção da classe política que governava. Mas o Salvador respondia às expectativas políticas
que o povo imaginava que teria o Messias, sabe, aquela expectativa messiânica popular de que possivelmente o Messias faria uma tomada de poder, uma reorganização política do Estado palestino, de Israel, e todas as expectativas estavam nesse sentido de aclamá-lo rei, pretendendo que este tomasse uma decisão política favorável aos hebreus. E como que eles eram contra o Senhor se declarar Salvador e foram à classe, aos governantes dizer que ele se fazia inimigo de César? Já temos um rei que é César. Já temos um rei judeu dizendo isso? Não é estranho? Não é uma incoerência? Porque tem hora que a sociedade é tomada por um espírito de loucura popular que fica incompreensível as atitudes, o clamor, as acerbações dos anseios populares, elas se asseveram e as pessoas se acampam em classes separadas, em correntes separadas, e a sociedade se divide em trincheiras inimigas, adversárias, e a sociedade acaba se tornando inimigo uns dos outros. As pessoas se matam por uma incitação política. E claro que nós precisamos entender essas questões numa visão, estou falando aqui para cristãos, para evangélicos, estou falando aqui para servos de Deus, que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Tá? O messianismo do Salvador, ele somente é compreendido à luz dos cânticos do próprio Salvador, ou do que a gente chama de servo sofredor, que está implícito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 13 em diante. Que ali se entende que ele se oferece à morte para a redenção da multidão, ou de muitas pessoas, de muita gente, dos povos. Ele se oferece como um sacrifício pela redenção dos povos. Tá certo? E foi assim que foi compreendendo levaram os primeiros cristãos do primeiro século a refletir, da primeira década, a refletir, levados pelo Espírito do Senhor, sobre o que aconteceu. Cristo, o Salvador, ele sofreu por nós, deixando-nos o exemplo a fim de que nós sigamos as suas orientações, os seus caminhos. E, embora ele não tenha cometido nenhum pecado, nunca tenha cometido nenhum erro, nada foi achado na sua boca que lhe pudesse causar alguma contradição. Ele põe a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça todas as coisas. E sobre a cruz, ele levou os nossos pecados, as nossas dores, os nossos problemas, e deixou lá o seu próprio corpo, seu sangue vertido por nós, né? A fim de que, mortos, pudéssemos adquirir vida novamente e ressuscitar pela sua morte, pela sua redenção. E o texto ainda vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos
curados, sarados, porque nós estávamos desgarrados como ovelhas que não tínhamos pastor. Agora, nós retornamos ao pastor, ao pasto, retornamos a ser almas apacentadas pelo Senhor, né? Conforme 1 Pedro, lá no capítulo 2, versículo 21 até o 25. Em algumas das biografias recentes do Salvador, nós encontramos algumas coisas que destacam como nós devemos considerar a atitude política do momento do Salvador, do momento da sua existência, da sua vida e da sua carne, dos seus dias na carne. E a variedade de que existiu entre os homens, o que ele escolheu para serem seus apóstolos. Você compreende isso? Porque lá, entre os apóstolos do Senhor, há coisas interessantes para a gente fazer um destaque aqui. Já estou encerrando o vídeo para não ficar muito longo. Se você olhar entre os apóstolos, você vai encontrar, por exemplo, uma citação lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 16, ou versículo 15, aonde ele indica Simão, que como Simão é chamado de zelote, pertencente a um partido político, os zelotes, que, como o próprio nome indica, né, é um apelido, claro, que indica uma tendência nacionalista, um judeu nacionalista, fervoroso, radical. Ele é empenhado na luta pela independência do povo diante do governo romano. Já sobre Judas, nós encontramos lá uma palavra chamada Judas Iscariotes, que alguns especialistas linguísticos, eles vêm dizer que é uma variação de um termo romano e da língua latina, que quer dizer sicários. Por isso, indicava um cara mais zeloso ainda, mais radical ainda. E para encerrar esse texto, eu termino falando sobre Judas, mas esse Sicários é historicamente conhecido como um simpatizante do grupo mais extremista e violento dos apaixonados pela liberdade, pela libertação judaica do Império do governo romano. Já Mateus, ele é chamado de o cobrador de impostos, também conhecido como publicano, chamado publicano, que era um coletor de impostos. E essas pessoas todas foram atraídas, chamadas pelo Salvador para compor o seu ministério. Então tinha dentro do ministério do Salvador partidário de várias correntes políticas. No entanto, o Salvador não ordenou que eles cometessem atentados políticos ou nenhuma investida em nome do Salvador para emancipar o governo do poder político romano, porque essa não era a sua vertente, essa não era a sua visão. Eu tenho um respeito muito grande por todos aqueles que participam de movimentos políticos, mas prego sempre a moderação, a inteligência, a sabedoria e que não se coloque no nome do Salvador nem na conta do Eterno.
os, os conclaves políticos de grande porte, as investidas, nem algum tipo de insurgência contra algum poder político, mesmo observando que a política induz as pessoas a uma série de variações políticas, né, de ideologias, que acabam cometendo algum tipo de crime, atentado uns contra os outros. E esses dados que eu dei aqui para os irmãos, eles até podem ter alguns detalhes discutíveis ou associar algum destes homens com posturas políticas, mas eles somente tomam forças, só vão mudar mais acirradamente, não na época do Salvador, mas mais à frente, depois que a igreja se forma ou toma a sua forma, é que vai ficar mais claro essa política, né? A partir do apóstolo Paulo para frente é que há um engajamento da política contra a igreja, porque a igreja se tornou visível. A igreja não seria mais possível colocar a igreja debaixo do tapete. E esse poder político se tornou mais evidente após a era apostólica, a era eclesiástica, e acabam que milhares de vidas foram ceifadas em nome dessa liberdade religiosa, em nome dessa liberdade cristã e da pregação do Evangelho, que é a herança de nosso Salvador. Tá certo? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham aí assistido uma boa aula, uma boa instrução, que seja para a vossa reflexão. Tá? Deus abençoe a todos, Deus abençoe você, e Deus abençoe a sua família.